A graça e a paz, meus irmãos. Quem viu no History percebeu que a gente está participando de um jejum como igreja. E para que esse jejum? Jejum nada mais é do que uma oração intensificada, onde eu tenho alvos e intensifico a minha oração. Nesse período a gente está lendo esse livro aqui, ó. Eu criei, por isso falei, 21 dias para liberar a sua fé. E eu vou fazer um resumo rápido aqui desse primeiro capítulo, né, que é remova o véu. O véu nada mais é do que a lei, aquelas regras, aquele peso que vem contra nós. Então você só vai poder contemplar, você só vai poder se apropriar de Cristo, da graça, quando você remover esse véu. A lei, ela é, como Paulo disse, o ministério da morte. Então, assim, teve uma glória na lei, mas essa glória ela se desvaneceu, ela vai se esvaindo, ela vai se acabando. Diferente da graça, que a glória da graça é muito maior que a glória da lei. Ela dura para sempre, ela não para, ela é insensata, ela é abundante, ela é uma fonte de água que não para. Como é que a gente sabe disso, Lucas? O problema dessa questão da lei, ela ter uma glória e sair, é o seguinte: é porque acontece uma mistura. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Moisés, quando ele veio trazer os mandamentos de Deus e chegou lá embaixo com as tábuas de pedra, né? O povo estava adorando um bezerro. O que Moisés fez? Ele ficou muito chateado, ele quebrou aquelas tábuas lá e voltou para o monte novamente, porque assim, se ele lesse o que estava escrito ali, o povo acho que morreria na hora, né? Mas aí ele voltou para lá e falou assim: Senhor, meu Deus, me mostra a tua face, eu quero entender melhor a tua vontade, o teu propósito. E Deus falou assim: eu vou te mostrar, você vai ver pelas costas, você vai ficar nessa fenda aqui e você vai ver pelas costas quando eu passar. Na verdade, Moisés, ele falou assim: me mostra a tua glória. E Jesus falou assim: eu vou te mostrar a minha bondade. Nossa, então a glória de Deus é a bondade de Deus. A maior bondade de Deus que houve sobre a terra chama-se Cristo Jesus. É a maior bondade que pode ter a vida de Deus. É a maior glória de Deus. Meu Deus, como isso é revelador para nós. E isso está escrito lá em Êxodo 33, no verso 18 e 19. Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. E aí o que aconteceu? Quando ele desceu de novo com os 10 mandamentos, o seu rosto brilhava. Por quê? Porque ele teve contato com a graça, ele teve contato com a bondade de Deus. E o povo, quando olhou para Moisés, ao invés de irem se aproximar a Moisés, eles conseguiram ver em si os seus pecados, então eles fugiram. Por isso que o ministério da lei é a morte, é de condenação. Você vê que você é fraco, que você não é ninguém, que você é nada. 2 pessoas brilharam o rosto na Bíblia descendo do monte. Uma foi Moisés e a segunda foi Cristo. Cristo, quando desceu do monte e o seu rosto brilhava, as pessoas, está escrito em Marcos isso, as pessoas, ao invés de fugirem, elas foram ao encontro de Cristo. Então, assim, é diferente a graça. A graça, ela te aceita, né? Ela pagou por você. Ela te comprou, na verdade, né? Muita gente quer comprar a graça de Deus. Mas olha só que interessante. Deus, ele é muito caro, se é que você me entende. Ele é muito nobre. Deus é muito rico. As coisas dele custam muito caro, né? O preço de sangue. Deus não pode te vender porque tudo que ele tem é muito alto, de alto valor, e você não pode comprar porque você é pobre perto de Deus, né? Então, voltando aqui, o povo, na velha aliança, na lei, eles seguiam Moisés. Moisés é um servo de Deus. Então, o servo, ele faz. Então, todo mundo que está baseado na lei, ele está querendo fazer alguma coisa para alcançar a bondade de Deus. Já a graça, ela é diferente. Ela é o desfrutar, ela é o descansar em Cristo, em Deus, né? Cristo, que trouxe a graça, ele é o Filho. Olha que diferença. Moisés é o servo. Cristo é o Filho. Então, por Cristo, a gente desfruta. Até está escrito lá em João, no capítulo 8, no verso 35, está escrito assim:
que acho que tem até aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver, aqui. Estou com uma Bíblia aqui também. João capítulo 8, verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O que isso quer dizer? Que a lei ela é impotente. A glória da lei ela é impotente, ela se desvanece, como está escrito na palavra. Ela se esvazia, né? Ela tem uma glória inicial, mas depois ela perde força, ela perde virtude, ela perde poder. Já a graça, ela renova a todos os momentos. Ela é um renovo constante, ela é transformação constante da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Então você precisa, o que diz esse capítulo primeiro? Você precisa retirar esse véu. Porque todo mundo que está baseado na lei, todo mundo que está baseado em obras, todo mundo que está baseado em regras, ele vê assim, um vislumbre, ele não vê claramente. Ele vê como que um pouco tampado, ele não vê a glória clara de Cristo, né? E aí você pensa assim, poxa, mas a gente não vai ter que cumprir princípios ou regras ou alguma lei, né? Não, não é isso. Não é que ela seja ruim, mas entenda, só Cristo pode te libertar, só Cristo pode te dar clareza, só Cristo, só contemplando Cristo, só Ele que pagou todas as coisas. Mas como assim, Lucão? Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 12 ao 14. Vamos ver se a gente acha aqui. 10, 12 ao 14, está aqui. Olha só. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, está escrito aqui, ó, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo do seu pé. Porque por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que os são santificados. Entenda, por um só sacrifício, Jesus te perdoou passado, presente e futuro. E agora ele está assentado. Como assim assentado, Lucas? Os sacerdotes na lei, eles não podiam se assentar, porque eram tantos os pecados que tinham o povo, que eles não tinham tempo para se assentar. Mas Cristo, por a sua única obra, por uma só oblação, por um só sacrifício, ele te perdoou para sempre. E agora ele está assentado. Ele já venceu. Você não tem que lutar contra o inimigo. Ele já foi vencido. Você não tem que lutar contra o pecado. Ele já foi vencido, já foi resolvido em Cristo. Você não tem que lutar contra, contra o inimigo, o diabo e assim por diante. Você tem que lutar pelo propósito de Deus. Você luta contra as hostes espirituais da maldade, que querem atrapalhar que você cumpra o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Alcançar as pessoas. Qual é o propósito de Deus? Multiplicar, sujeitar, dominar, frutificar os frutos do Espírito, alcançar, salvar as pessoas. Meu Deus, como isso é forte. Então, terminando o capítulo, você precisa tirar esse véu de sobre os seus olhos. E só tem como tirar esse véu olhando Cristo. Só tem como tirar esse véu olhando para a cruz. Quem colocou esse véu em você? O próprio inimigo, ele coloca esse véu em você para você não ver direito as coisas, não entender a palavra. Você só consegue entender a palavra tirando o véu. Eu me lembro agora daquela parte lá da passagem de Emaús, os dois discípulos no caminho de Emaús, onde Cristo se aproximou deles e começaram a conversar. E lá está escrito assim, que Cristo, partindo de Moisés, ele foi explicando o que das Escrituras falava dele. Então eu preciso ler a Velha Aliança, eu preciso ler a Bíblia, considerando que tudo fala dele, tudo fala de Cristo. E quando eles partiram o pão, foram abertos os olhos dele. Olha que forte que é a ceia, né, do Senhor. Quando eles partiram o pão, foi aberto aos olhos dele. E o que herança é essa? Você tem uma herança de filho. Você tem noção de quem você é? Você é filho. Você que crê na palavra, que crê em Jesus Cristo, que crê na obra consumada. Ele já fez todas as coisas. Você tem o poder agora de se tornar filho e de viver como tal. Muitos são filhos e vivem ainda sobre a ótica da lei, sobre a ótica das obras. E aí perde esse poder. Agora, como filho,
Você tem direitos, você tem poder, você tem governo, você tem posses. Meu Deus, tem aquela parte lá de Abraão e Ló. Ló, a palavra Ló significa véu no original. Só quando Abraão dispensou Ló, que estava atrapalhando, porque Deus falou, deixa a tua parentela, deixa a tua terra, que eu te mostrarei o lugar que você vai habitar. Mas ele trouxe Ló, trouxe o pai dele. Então, só quando ele tirou a parentela, deixou Ló, só quando ele tirou o véu, é que Deus falou, agora ergue os teus olhos e você vai ver aonde os teus olhos alcançar, no sul, no norte, no leste, no oeste, tudo isso te darei por herança. Meu Deus, dá vontade de sair falando em línguas aqui. Meu Deus, como é poderoso. Você não tem noção de qual é a tua herança. Foque, contemple, olhe, mire Cristo somente, mire Cristo somente, e Ele tem o poder de tirar esse véu. Finalizando isso aqui, existe uma diferença grande entre verdades e a verdade viva. Somente a verdade viva pode tirar de você todo o véu. Existem várias verdades, 2 mais 2 é 4, existem verdades na geografia, na biologia, no mundo, existem várias verdades, mas só uma verdade é viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode tirar o véu que tem no seu rosto. Aquela pessoa que ainda está com o véu, que ainda tem a ótica da lei, que ainda tem a ótica das obras, ela desanima, ela entra em depressão, ela tem problemas, ela não usufrui da graça totalmente, né? Tanto é interessante essa mistura da graça com a lei. Até hoje existe essa mistura nas igrejas, né? Às vezes o líder religioso ele vai pregar assim, você tem que fazer tal coisa, você não pode sair aqui, você não pode fazer isso, se você fizer isso, Deus vai descer com a ira sobre você. E aí você fica naquele medo, né? Nossa, hoje nós confessamos de manhã, deixa eu pegar meu celular aqui, hoje nós confessamos de manhã, no amor não existe medo. Primeira carta de João Universal, capítulo 4, verso 18 e 19. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Meu Deus! Olha só, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo ele produz desânimo, depressão, tormenta, tribulação, tristeza. Mas o amor, ele lança fora todo o medo. Ame, ame. E é interessante que o final do verso diz assim, porque nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou quando você não era nada. Ele te amou primeiro. Então, assim, ame Ele de todas as forças, contemple Ele, foque nele, mire nele, e todo esse véu será retirado. E você não mais vai sofrer o medo, não mais vai sofrer as angústias dessa vida. Você vai viver a graça abundante, a vida, o regozijo, a força, a virtude, o vigor. Isso tudo entrará na sua vida e você, meu Deus, você olhará para as coisas. Nós estamos passando por uma pandemia, mas você vai olhar para ela, vai olhar para as coisas e vai falar, nossa, meu Senhor é maior que todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, sabe o que devemos fazer, o que eu devo fazer. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Ele te guiará em todas as coisas. Meus irmãos, eu amo vocês e o de todo o meu coração. Que a graça e a paz fiquem nos vossos corações para sempre. Amém.